Você teria coragem de dirigir nessa estrada? Eu não tive. Oiê, eu sou Luli Monteleone, passei uma semana na Islândia sem carro e vou te mostrar o meu roteiro. Cheguei em Reykjavik de madrugada e peguei o ônibus direto para o meu hotel. Depois de dormir poucas horas, embarquei em um tour com a East West para a península de Snæfellsnes. Óbvio que eu não sei falar o nome, né, gente? Logo na primeira parada, fui surpreendida pelo clima violento, mas a beleza das praias e a presença das focas tornaram tudo especial. Olha que fofinhas! Agora começou uma neve que parece pedra. Ai, gente, machuca, esse país é violento. A segunda parada foi para almoçar e conhecer os tão famosos cavalos islandeses. Queria levar um comigo, gente, tão fofinhos, e essa paisagem incrível. Em seguida, fomos conhecer a famosa Igreja Preta. Mais uma parada e aqui eu realmente achei que fosse voar por conta do vento. Mal deu para aproveitar a paisagem. Seguimos por uma praia de areia preta que mais parecia outro planeta. A última parada do dia foi para ver uma montanha com cachoeira que apareceu em Game of Thrones, mas as nuvens tinham outros planos e encobriram a montanha. Acho que o mais importante quando planejar uma viagem para a Islândia é realmente ser flexível, já que os planos podem mudar por conta do clima do país. E isso aconteceu logo na minha primeira noite. O tour para ver a aurora boreal foi cancelado porque o país estava em alerta amarelo. No dia seguinte, o alerta subiu para laranja e mais uma vez o tour foi cancelado. Aproveitei para explorar o Perlan Museum. Me falaram muito dos sorvetes islandeses, mas já adianto que não tem nada demais. São apenas caros como tudo no país. De táxi, fomos para o Museu do Pênis. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Esse com certeza é um dos lugares mais inusitados de Reykjavik e eu confesso que eu me diverti muito ali. A ideia era passear um pouco pelas ruas da cidade, mas o vento estava tão forte que até as lojas fecharam. Então a gente seguiu para uma outra experiência incrível e quente. Jantar no Ox, restaurante com estrela Michelin. A experiência começa com champanhe e algumas entradas. Depois, entramos por uma porta escondida e podemos observar os chefes preparando os nossos pratos. Tudo é servido harmonizado com bebidas e pudemos provar coisas tradicionais da Islândia como o iogurte skyr e até tubarão, mas de uma maneira moderna e deliciosa. Foram 22 pratos e é impossível dizer qual foi o meu favorito. Para fechar a noite, uma cervejinha e um tradicional pub irlandês. O plano para o terceiro dia de viagem era alugar um carro e ir para o sul da Islândia, mas o país amanheceu em alerta vermelho, com estradas bloqueadas e muitas atrações fechadas. Aí eu tive que adaptar de novo meu roteiro. Decidi que não tinha coragem de dirigir com aquele vento naquelas estradas cheias de gelo, então cancelei o hotel no sul e fiquei em Reykjavik até o fim da viagem. Nesse dia eu aproveitei para relaxar no hotel, vendo o clima furioso pela janela, sem me molhar ou passar frio. À noite o clima já estava melhor e fomos caçar a aurora boreal. Não demos muita sorte, já que ela só apareceu nas fotos, não dava para ver a olho nu. Ainda assim, a paisagem é linda. No quarto dia de viagem, peguei o tour mais famoso do país, Golden Circle. A primeira parada foi nesse parque, onde dizem que é possível andar entre dois continentes, Europa e América, já que é ali que fica a divisão de duas placas tectônicas. Apesar de todo mundo tirar fotos aí nessa passarela falando que tá entre os dois continentes, a divisão fica um pouco mais para dentro. De qualquer maneira, o lugar é lindo. Paramos para tomar mais um sorvete superfaturado e seguimos para os geysers. Isso foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Eu poderia passar o dia inteiro ali vendo os geysers explodirem. Wow. Oh, oh my God! Uau! Uau! De lá, fomos para uma das cachoeiras mais famosas do país, Gullfoss Waterfall. Esse lugar, gente, é realmente espetacular, sério. Estou impactada. Almoçamos em uma estufa onde cultivam tomates e seguimos para a última parada do dia, Kerid, um lago dentro de uma cratera de um vulcão.
Devo dizer que o Golden Circle realmente vale toda a fama. Vi coisas incríveis nesse dia e amei tudo. Comi algo rápido no hotel, pois logo já estava de volta na van para mais um dia caçando a aurora boreal. Mais uma vez, ela só apareceu para a câmera, mas pelo menos rendeu boas fotos. Poucas horas de sono depois, já estava de volta na van, rumo à costa sul da Islândia. A primeira parada foi nesse miradouro para ver a longa costa de areia preta. Parada rápida em Vik e seguimos para a famosa Praia de Areia Preta, considerado o local mais perigoso do país. Nesse dia, o alerta da praia estava em vermelho, indicando que não era para pisar na areia, mas ninguém estava respeitando. Eu não tive coragem de chegar perto das famosas colunas de basalto. As ondas ali são realmente muito perigosas. O almoço foi ali também e já adianto para vocês levarem um lanche, já que as opções eram poucas e caras. Seguimos para o que foi o ponto alto do dia para mim, um glaciar. É impressionante poder caminhar nessa quantidade absurda de gelo. Isso é demais! O sol até saiu para as últimas paradas do dia, em duas cachoeiras. Mais um dia comendo algo rápido no hotel para caçar a aurora boreal. A essa altura eu já acho que a aurora boreal é só uma mentira que contam para os turistas irem para lá. Nessa noite, nem para a câmera ela apareceu. O dia seguinte começou com um estresse. Perdi o transfer que tinha marcado porque passaram mais cedo do que o previsto. Para não perder o ingresso da Blue Lagoon, tive que ir até lá de táxi e isso saiu um abuso de caro. E assim, a Blue Lagoon é linda, mas realmente não acho que vale todo o dinheiro que eles cobram. O ingresso mais básico te dá direito a um drink e uma máscara facial, mas fora isso não tem nada para fazer por lá, só relaxar na água quente mesmo. De qualquer maneira, valeu a pena só para dizer que eu já fui. Voltei para Reykjavik e mais uma vez não consegui explorar muito a cidade por conta do vento, da chuva e da neve. Fui me esquentar no Lava Show, um espetáculo onde dá para ver lava de verdade em um ambiente fechado e controlado. É realmente incrível, uma experiência única. These big bubbles like this here. Ooh. They do a great job at insulating, guys. Because on the inside it's still more. Now, it was under the skin of the other lava. Ao lado ficava essa loja de chocolates e eu tive que provar esse sorvete de unicórnio. Esse valeu o preço que paguei, estava bem gostoso. Como nessa noite o tour para ver a aurora boreal foi cancelado por conta do clima, jantei no hotel que tem um restaurante incrível. No último dia, aproveitei para dormir um pouco mais, arrumar a mala e ir para o aeroporto com calma. Fiquei feliz que lá tinha um hot dog famoso, já que não consegui comê-lo na cidade. Achei bem gostoso, tanto que comi até dois. Explorar a Islândia sem alugar um carro é totalmente viável e pode ser uma experiência incrível. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me siga no Instagram, @lulimontelleone, para acompanhar minhas viagens ao vivo.